A paz do Senhor Jesus. Veremos adiante alguns milagres que Jesus fazia por onde passava. Em Mateus 9, Jesus começa a cura pela alma, mostrando que a restauração espiritual é mais importante que a física. A fé, tanto do paralítico quanto dos que o trouxeram, foi suficiente para mover o coração de Deus. Isso nos convida a refletir sobre a prioridade de buscarmos primeiro a cura interior. Vejam, entre versos 1 a 8, na palavra, diz: E, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E, na sequência, entre os versos 9 a 17, o chamado de Mateus nos ensina que Jesus não vê o passado, mas o potencial de cada um. Ele nos convida a largar tudo que nos prende e segui-lo sem hesitação, confiando em sua graça e propósito. E também, Jesus ensina que seu ministério é para os necessitados, os excluídos e os marginalizados. Isso nos desafia a refletir sobre como tratamos os outros, especialmente aqueles que a sociedade rejeita e que, ao passarmos por determinados lugares, soubemos nos comportar, e a luz que há em nós, o Espírito Santo, resplandece sobre quem está em trevas. Vejam o que diz a palavra. 9 Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. 10 E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. 11 Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? 12 Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. 13 Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. 14 Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? 15 E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. 16 Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. 17 Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Continuando, entre os versículos 18 a 26 de Mateus 9, revela que a fé da mulher do fluxo de sangue destaca o poder de crer no impossível. Muitas vezes, nossas curas começam quando temos a ousadia de buscar Jesus mesmo em situações de desespero. Jesus nos ensina que, diante dele, a morte não é o fim. Ele é a ressurreição e a vida, capaz de transformar qualquer situação de dor em alegria. Sua palavra tem poder sobre tudo. Vejam como diz a palavra. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país.
Os versículos seguintes, entre 27 a 34 de Mateus 9, nos revela algumas curas maravilhosas. Na certeza que Jesus responde à fé sincera e demonstra sua autoridade divina ao curar e libertar. Isso nos desafia a confiar plenamente no poder de Cristo para trazer luz e liberdade às nossas vidas. Vejam o que diz a palavra. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Concluímos que no capítulo 9 de Mateus, entre os versos 35 a 38, a missão de Jesus é urgente e contínua. Como discípulos de Jesus nos dias de hoje, o cabeça da igreja, somos chamados a atender esses clamores, dedicando nossas vidas ao cuidado, à evangelização ao mundo todo e a toda criatura, em o nome de Jesus fazendo a obra, discipulando, como ele fez. Vejam o que diz os trechos bíblicos citados acima. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus amados, este trabalho de evangelização é para todos vocês, e que sejam todos edificados com a palavra e que Jesus esteja com vocês em toda a obra de Deus. Se gostaram deste vídeo, cliquem no sininho e inscrevam-se, curtam, compartilhem com mais pessoas. Cumpram o ID em Marcos 16 e sejam abençoados em Mateus 20, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe.